Hoje nós falaremos a respeito da santidade. Lemos um texto no início que tem tudo a ver com isso, que é o texto de 1 João, dizendo que nós temos de andar na luz, e hoje falaremos a respeito justamente de andarmos na luz. Meus irmãos, algo que evidencia o quanto uma igreja é de fato uma igreja do Senhor, uma igreja que busca e segue a Deus, é o tanto que essa igreja é santa. É o tanto que essa igreja segue os caminhos do Senhor. É o tanto que essa igreja anda na luz de Deus. Meus irmãos, como é importante nós sermos uma igreja que é de fato santa, que de fato segue os caminhos do Senhor. E hoje, infelizmente, eu tenho de lembrar sempre isso, e os irmãos também sabem disso, dentro da igreja. E quando eu falo igreja, aqui não é apenas a nossa igreja, mas a igreja de maneira geral e ampla, ao redor do mundo, nós temos práticas terríveis sendo cometidas por pessoas que se dizem cristãs. Nós temos pessoas cometendo atrocidades de verdade, dizendo que são cristãs. Um dia desses, no nosso pequeno grupo, nós recebemos um visitante e ele falou a respeito disso. Ele falou a respeito de como ele mesmo se sente às vezes mal de ir à igreja ou buscar a igreja, porque na visão dele, na igreja, há muitos pecadores. E ele citou um caso em que no bairro dele, uma pessoa que se dizia cristã evangélica de uma igreja, chegou a outra cristã da igreja também e tirou a vida dela. E a gente começa a pensar como é possível que uma pessoa que está dentro da igreja cometa uma atrocidade deste tamanho. Mas, meus irmãos, este é apenas um caso. E eu sei que existem muitos outros, talvez em escalas menores e diferentes, com tipos de pecados diferentes, mas mesmo dentro da igreja, há aqueles tipos de atitudes que desagradam a Deus. E então, Paulo nos diz, lá no texto de Efésios, no capítulo 5, que nós leremos, que não deve ser assim. Abra a palavra de Deus em Efésios, capítulo 5. Vamos ler os versículos 7 até o versículo 11. Efésios, capítulo 5, versículos 7 até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo o que se manifesta é luz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, lemos a sua palavra. Pedimos neste momento que o Senhor ilumine nossas mentes, para que possamos compreendê-la. Ajuda-nos, Pai, a praticá-la, para que a sua igreja seja cada vez mais santa e para que a nossa vida cada vez mais glorifique ao Senhor. Pedimos isso crendo em Ti e gratos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que Paulo escreve para nós está num contexto muito interessante. Se vocês depois lerem a carta de Efésios, que Paulo escreve aos Efésios, vocês vão perceber que nessa sessão ele está tratando a respeito de imoralidade. Ele está falando a respeito de uma vida cristã verdadeira. E essa vida cristã verdadeira não pode ser uma vida vivida em pecado. Desde o capítulo 4 ele começa falando a respeito da igreja, e caminhando um pouquinho ele fala a respeito de como essa igreja deve viver em santidade. E no capítulo 5, então, ele começa a dizer como é essa santidade.
E ele fala a respeito de coisas que nós devemos e não devemos fazer. Ele diz no capítulo 4 que nós, como crentes, precisamos nos despir do velho homem e nos vestir do novo homem. Deixar aquilo que é pecaminoso e colocar aquilo que é santo. E ele dá exemplos. Ele fala, aquele que mente, não minta mais, mas agora fale a verdade. Aquele que roubava, não roube mais, mas agora você trabalhe para você ajudar o necessitado. E ele continua falando a respeito de coisas que nós temos de tirar, que são pecaminosas, e coisas que nós devemos colocar, que são santas. E então, no capítulo 5, a partir do versículo 3, ele fala a respeito da imoralidade. E do versículo 7 até o versículo 14 que nós lemos, ele fala como que nós devemos agir, considerando todas essas coisas. E pensando, meus irmãos, em tudo isso, eu queria que nós saíssemos hoje daqui com duas ideias muito claras em nossa mente. Se você é cristão de verdade, o que nós precisamos aprender com este texto são duas verdades. A primeira, um cristão verdadeiro deve andar e anda como filho da luz. Um cristão verdadeiro anda, vive como um filho da luz. E a segunda verdade, um cristão verdadeiro denuncia, ele aponta as obras das trevas. E eu vou explicar isso para vocês. Primeira coisa que o texto nos ensina é que o cristão verdadeiro deve viver como um filho da luz. Versículo 7 até o versículo 10. Paulo escreve o seguinte: não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Ele começa falando, portanto, se lembrando daquilo que passou. Volte um pouquinho para o versículo 3 para você ver o que está falando, o que Paulo está falando sobre a imoralidade. Versículos 3 a 6, Paulo escreve o seguinte: a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Essas pessoas que Paulo fala aqui são aqueles que são filhos da desobediência. São aquelas pessoas que vivem nas trevas, cometendo todo tipo de ato impuro, todo tipo de imoralidade. E Paulo então chega aqui e nos diz: não sejais participantes com eles. Existem essas pessoas que vivem na imoralidade. E a instrução para nós que somos cristãos é: não sejam participantes com eles. E a razão está no versículo 8. Porque antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus muitas vezes coloca essa diferença, essa contraposição entre trevas e luz. E deixa muito claro que trevas é tudo aquilo que desagrada a Deus, que vai contra a vontade de Deus, enquanto luz é tudo aquilo que vem de Deus. E ele deixa muito claro para nós que, como cristãos, pessoas que são de Deus, nós nos tornamos luz. E como luz, não podemos viver como vivem as trevas. E olhe que interessante. Paulo não está dizendo que quando você é convertido, você passa a estar na luz. Ele diz que você se torna luz. E eu não quero aqui trazer uma teologia dizendo que você é maravilhoso e vale muito mais do que tudo nesse mundo, mas eu quero dizer para você que quando você se torna luz, quando você é convertido, isso traz uma transformação essencial em você. Não é apenas alguma coisa que acontece ao seu redor. Você passa agora a estar em Cristo. É mais do que isso. É uma coisa que acontece dentro de você e te transforma essencialmente. A sua natureza muda. O que era pecaminosa, agora passa a ter também luz.
E isso é importante nós compreendermos, meus irmãos. Aquele que é convertido de fato, aquele que é de fato de Deus, um cristão, este se torna luz. E como luz, se você é uma coisa, você tem frutos dessa mesma coisa. E aqui nós nos lembramos, é claro, do que Jesus falou. Pelos frutos os conhecereis. Se você olha para uma árvore e você vê limões nessa árvore, você logo sabe que essa árvore é um limoeiro. Se você vê uma outra árvore com mangas, você sabe que é uma mangueira. Não está uma mangueira, não está um limoeiro. É uma diferença essencial. E a mesma coisa conosco. Quando nós olhamos para alguém e vemos frutos da luz, nós sabemos que essa pessoa é luz. E nós somos luz. E como luz, precisamos ter uma vida de acordo com a nossa nova natureza. E tudo isso só é possível pela graça de Deus. É por isso que no versículo 8, no finalzinho, ele diz que nós somos luz agora e nós somos luz no Senhor. Abra sua palavra lá no capítulo 1 e o versículo 13 de Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1, versículo 13. Peço que a igreja leia comigo. Colossenses 1, versículo 13, todos juntos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Meus irmãos, se você está nessa igreja, como eu disse logo no início, você foi trazido a ela. Se você está nessa igreja e crê em Jesus, é porque Ele mesmo fez isso com você. Não é você que decidiu, de repente, com sua força, derrubar o império das trevas e sair daquelas trevas. Mas foi Jesus, no poder dele, que com toda a sua força, destrói o império das trevas. E com o amor dele, retira você deste império e te transporta para o reino do Filho do seu amor. É por isso que nós somos luz, e somos luz no Senhor. Porque somente o Senhor pode fazer isso conosco. Somente Jesus, no poder dele, na obra dele, nos retira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, que é este reino da luz. E nós, então, pela graça de Jesus no Senhor, somos luz. Por isso, a orientação é: andai como filhos da luz. Andai, aqui é a ideia de viver. Vivam como filhos da luz. Nós somos luz, somos cristãos, somos convertidos, temos a Cristo, somos nova criatura, somos o novo homem, como fala também em Efésios 4. Nós já somos essas coisas todas. Então agora a nossa vida deve demonstrar isso. Eu conheço algumas pessoas que conversam comigo e dizem o seguinte: pastor, eu creio em Jesus, e isso está no meu coração. E ninguém pode julgar aquilo que eu faço. O que importa é o que eu creio, é o que está lá dentro. Não é tanto o que está exterior. Mas como nós acabamos de ver, meus irmãos, é pelos frutos que nós reconhecemos a árvore. Tiago, no capítulo 2, versículo 18, está escrito o seguinte: alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. A ideia é a seguinte: não é possível você dizer que é crente no seu coração e a sua vida não mostrar isso. Se a sua vida não mostra que você é crente, que você é luz, então o mais provável, e o que nós homens podemos ver, é que de verdade o teu coração não é um convertido. O teu coração não é luz, porque aquele que é, as suas obras mostram isso. As nossas obras, meus irmãos, são muito importantes. Não são aquilo que vai nos levar até Deus, não é isso que vai nos salvar, mas é isso que vai demonstrar se nós de fato somos salvos, se nós de fato somos luz. Aquele que é luz deve ter o fruto da luz. E olha,
Eu acho interessante porque Paulo parece estar escrevendo isso para cristãos. E isso só me faz pensar que possivelmente dentro daquela igreja de Éfeso havia pessoas que se diziam cristãs e viviam como filhos das trevas. E eu penso que isso não é um privilégio só daquela igreja. Eu penso que isso acontece também nos dias de hoje. Dentro da igreja, pessoas que vivem como filhos das trevas. E há duas possibilidades aqui. Ou de fato são filhos das trevas e estão infiltrados na igreja, às vezes até achando que são igreja, mas o coração e os atos mostram que não. Ou são pessoas que de fato foram salvas por Deus, mas que por algum motivo estão em um tempo de dormência. E isso Paulo vai falar daqui a pouquinho. Duas possibilidades: ou não são convertidos, ou já foram chamados e por algum motivo, durante algum tempo, estão passando por um período de distanciamento de Deus. E esses dois tipos de pessoas podem estar dentro da igreja. E nós falaremos sobre isso daqui a pouquinho, um pouco mais detalhadamente. Mas Paulo continua aqui no versículo 9 dizendo como que é essa vida na luz. Eu falei muito aqui como que nós como cristãos devemos agir como pessoas que são luz, com frutos da luz. E no versículo 9 ele nos diz o que é este fruto. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. A bondade nós sabemos que é um fruto, uma parte do fruto do Espírito. A justiça é tudo aquilo que é reto, aquilo que vem da palavra de Deus. Nós agimos de acordo com ela. E a verdade tem a ver também com o que a palavra de Deus nos traz, mas talvez aqui com uma ideia um pouco mais ampla, nos dizendo sobre o Evangelho e sobre o próprio Jesus Cristo. A ideia é que todo filho da luz tem um fruto da luz, que é a bondade, justiça e verdade. E todos nós que somos luz temos de agir dessa maneira. E quando nós vivemos assim, veja o que acontece, versículo 10. Nós provamos sempre o que é agradável ao Senhor. Meus irmãos, uma das funções do Filho da Luz, que vive como Filho da Luz, é provar o que é agradável ao Senhor. E a ideia de provar aqui, eu creio que seja dupla. Uma delas diz respeito a descobrir e entender e testar e comprovar qual é a boa vontade de Deus. E a outra delas, que eu acho que tem muito mais a ver com esse texto, diz respeito a provar, examinar e denunciar, mostrar se as obras dos outros são também obras da luz. Quando nós vivemos como filhos da luz, como eu disse, nós agimos como luz. E a luz, quando ela brilha nas trevas, ela demonstra o que há nas trevas. E quando nós vivemos dessa maneira, aquelas obras que são das trevas, aquelas pessoas que agem como trevas, acabam sendo expostas, acabam sendo denunciadas. E isso tem a ver com a segunda parte desse texto, que diz que o cristão verdadeiro não apenas deve viver como luz, mas ele também deve denunciar as obras das trevas. No versículo 10 em diante, Paulo fala a respeito disso. Ele começa falando que nós devemos provar sempre o que é agradável ao Senhor, e veja no versículo 11 e 12 o que ele está dizendo. Ele escreve: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Meus irmãos, há dois tipos de ação e de pessoas neste mundo: filhos das trevas, filhos da luz. Os filhos das trevas agem de uma maneira de trevas, com todo tipo de imoralidade, injustiças e coisas que desagradam a Deus. E os filhos da luz. E nós, como filhos da luz, não podemos, diz Paulo, agir com cumplicidade com as obras das trevas. O fruto das trevas não pode ser aquilo que nós seguimos ou aquilo que nós buscamos. Como nós lemos um pouquinho antes, esse tipo de coisa, de imoralidade, de todo tipo de pecado, nem sequer pode ser nomeado entre nós.
Se nós estamos na igreja, se nós somos luz, nada do que o mundo faz pode estar dentro da igreja. Mas nós devemos ser diferentes. Nós não podemos ser cúmplices. Não podemos nos associar, não podemos estar ligados, conectados com aquilo que é trevas. Abra a sua palavra em 2 Coríntios, eu quero ler um texto com você. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 16. É um texto usado por muitos para falar a respeito de relacionamentos, e diz respeito a relacionamentos, mas não apenas amorosos, mas todo tipo de relacionamento. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 até o versículo 16. Paulo escreve assim: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Meus irmãos, esse texto diz respeito a um tipo de associação com pessoas que são das trevas, com pessoas que não são da luz. E o texto é muito claro. Nós, como cristãos, como luz, como pessoas que foram salvas, retiradas do império das trevas, nós não podemos, porque nós desejamos em algum momento, nos relacionar novamente de maneira íntima e profunda e com confiança e algum tipo de entrelaçamento pactual com pessoas que ainda estão nas trevas. Porque não pode ter comunhão entre trevas e luz. Não pode ter comunhão entre aquilo que é impuro e aquilo que é puro. E isso diz respeito a todo tipo de relacionamento. A palavra de Deus é extremamente clara com relação a isso. Quando nós estamos nos relacionando ou vivendo com pessoas que são das trevas, de alguma maneira nós estamos demonstrando que nós gostamos daquilo. E eu sempre lembro daquele velho ditado: diga-me com quem andas e te direi quem és. Eu acho muito difícil um cristão conviver e agir e viver profundamente com alguém que não é. Não estou dizendo que você não possa ter amigos, que você não possa se relacionar de alguma maneira com pessoas do mundo. Você deve fazer isso, porque somente assim você pode evangelizá-las e trazê-las para a luz com a ajuda de Cristo. É necessário que seja feito, mas a ideia de Paulo aqui é a respeito de nossa ação. Nós não podemos ser cúmplices e agir como essas pessoas. Se nós estamos junto com elas, que elas não nos influenciem, mas que nós a influenciemos. Infelizmente, o que eu tenho mais visto são crentes sendo influenciados pelo mundo, e não o contrário. Infelizmente, o que parece ser mais real é um crente sai de nossa igreja e passa a ter muitas amizades no mundo, e se relacionar no mundo, e via de regra, não é sempre, mas via de regra, esse crente passa a ser influenciado por essas amizades. E daqui a pouco ela está vivendo igual. E eu já vi vários casos, muitos mesmo. É necessário que nós tomemos muito cuidado com isso, para que não nos tornemos como essas pessoas que, em algum momento ou outro, saem da igreja. Essa é uma das ideias de não sermos cúmplices. Mas existe uma outra ideia que eu creio que seja importante, muitas vezes nós ignoramos, que diz respeito a reprovar as ações, aquilo que as trevas fazem. No versículo 11 ele diz para nós não sermos cúmplices, mas nós reprovarmos essas atitudes das trevas. Meus irmãos, lembrando aqui que Paulo está falando sobre pessoas crentes, tá? Eu não quero dizer para você que você, como um cristão, sendo luz, deve ir ao mundo e chegar para o seu amigo que não é cristão e a primeira coisa que você faz é apontar que ele é pecador. Não quero que você faça isso. Não faça isso. Se você fizer isso, é provável que ele nunca mais fale com você. Você deve mostrar que ele é pecador, sim,
mas da maneira correta. O que Paulo está dizendo aqui é que nós temos de reprovar as ações das trevas que acontecem dentro da igreja. E isso aqui é extremamente importante. A palavra diz que nós somos a luz do mundo, lá em Mateus 5, versículo 14. E diz então que nós, como luz do mundo, não podemos nos esconder debaixo de algum local e não demonstrar qual que é essa luz do mundo. Nós, como luz, precisamos exortar as pessoas dentro da igreja que estão vivendo como trevas. Infelizmente, meus irmãos, eu creio que existam pessoas vivendo como filhos das trevas dentro da igreja. Talvez de maneira velada, talvez nós não saibamos disso claramente. Talvez na igreja, à luz de todos, se mostrem pessoas que seguem a vontade de Deus, mas intimamente, em locais escondidos, fazem coisas que são reprováveis diante de Deus. E eu creio que existam sim pessoas assim. E somente os amigos mais próximos sabem. Somente aqueles mais chegados conhecem essa dupla face. E é nesses momentos que estes amigos mais chegados na igreja precisam denunciar, não ao conselho, mas denunciar e expor e demonstrar para essa pessoa que ela está errada. É necessário que nós exerçamos a função de luz para aqueles que estão dentro da igreja, mas que em alguma medida estão agindo como trevas. E nós fazemos isso não porque nós queremos ter harmonia com ele, porque é possível que essa pessoa que está vivendo nas trevas não queira isso. E quando você o fizer, ela vai possivelmente até rechaçar a sua exortação. Mas nós fazemos isso porque Deus manda. O nosso desejo como cristãos, principal, deve ser agradar nosso Pai, deve ser glorificar a Deus. E nós fazemos isso quando nós ajudamos a tornar a igreja mais santa. E nós ajudamos a igreja a ser mais santa quando nós nos aproximamos das pessoas que estão em trevas e demonstramos para elas que elas estão no caminho errado. Meus irmãos, é muito difícil fazer isso. É muito difícil você chegar para um amigo seu na igreja que de alguma maneira está agindo como ímpio e você demonstrar isso para ele. É difícil você chegar numa roda de amigos que estão falando coisas inconvenientes e você exercer a sua função de luz nessa roda de amigos. Porque possivelmente a roda de amigos, que às vezes é composta de pessoas da igreja, vai começar a rir de você. E vai dizer que você, na realidade, está sendo muito santo, está buscando muito a Bíblia, está querendo seguir muito a palavra de Deus. Como é fácil pessoas se unirem, mesmo dentro da igreja, e fazerem coisas que são reprováveis diante de Deus. Nós, como igreja, como luz, precisamos brilhar essa luz. Por mais que sejamos rechaçados, por mais que nós sejamos zombados, por mais que tenhamos algum tipo de ônus com relação a isso. E se você está ouvindo essa palavra hoje, eu peço a você, seja luz no meio dessa igreja. Reprove aquilo que está errado. Deus usa a sua vida para isso. Nós muitas vezes falamos como a igreja tem coisas erradas e tudo mais, mas poucas vezes nós somos a luz usada por Deus para fazer isso, porque nós não fazemos. Se nós percebemos que na igreja há coisas erradas e pessoas agindo de maneira errada, a nossa função é brilhar essa luz. E quando nós fazemos isso, acontece o que diz no versículo 13. Veja o que está escrito. Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Meus irmãos, quando eu leio esse versículo 13 e 14 aqui, eu fico impressionado como Deus é misericordioso para conosco. O que esse texto está dizendo, meus irmãos, versículos 13 e 14 é o seguinte: há pessoas nessas igrejas, na igreja como um todo, dentro do corpo de Cristo, que possivelmente já são de Jesus, mas estão vivendo entre os mortos. Veja o que ele diz:
Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos. Há pessoas que se dizem cristãs e que talvez, sinceramente, digam que creem em Jesus, mas estão vivendo como os mortos vivem. Estão vivendo como os filhos das trevas vivem. E estão no meio dessas pessoas como pessoas que dormem. E então Paulo diz o seguinte: é possível que elas sejam despertas. Mas para que essas pessoas sejam despertas, se levantem e sejam iluminadas, é necessário que a igreja exerça a sua função de luz. É necessário que você, como igreja, demonstre que ela está nas trevas. E demonstre qual é a luz do Senhor. E então, quando alguém que nós conhecemos está dormindo entre os mortos, nessa dormência espiritual, vivendo entre os mortos, quando ela é iluminada por pessoas que Deus coloca, a palavra diz que ela se levanta e Cristo a iluminará. Meus irmãos, eu fico feliz quando eu leio esse texto, porque eu sei de muitas pessoas que estão dormindo entre os mortos. Eu sei de muitas pessoas que já estiveram na igreja e de alguma maneira creem, uma fé um pouco estranha, mas estão dormindo entre os mortos e muitas vezes nós pensamos que elas estão perdidas para sempre. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: seja luz na vida delas. Demonstre a verdade. Demonstre quem Cristo é. E se você fizer isso, com a graça de Deus, é possível que essa pessoa desperte, se levante dentre os mortos e seja iluminada por Cristo. Não é esse o nosso desejo sempre? Que pessoas que estão perdidas retornem ao seio de Cristo. Que pessoas que estão perdidas retornem à igreja e passem a viver junto com os filhos de Deus, iluminados por Cristo. Meus irmãos, a palavra de Deus é clara. Nós temos de ser luz. E luz a essas pessoas que estão perdidas em trevas. E quando nós fazemos isso pela graça de Deus, é muito possível que essas pessoas retornem e estejam conosco. Eu queria concluir essa mensagem, meus irmãos, e aplicá-la a nós de maneira bem breve. Primeiro, nós falamos que, como cristãos, nós precisamos agir como filhos da luz. Viver na luz, fazendo o que é correto e não nas trevas. E nós sabemos o que é essa luz e o que é essas trevas. E como filhos da luz, nós precisamos expor as obras das trevas, não sendo cúmplices com elas. E isso não significa que você vai ao mundo para as pessoas que estão perdidas e que nunca conheceram a palavra e começará a apontar o pecado de cada um de maneira inconsequente. Mas significa que você vai expor aquelas pessoas que talvez estejam em trevas dentro do corpo de Cristo. E quando você fizer isso, o seu desejo é que o corpo de Cristo seja purificado e mantenha-se puro e irrepreensível. Isso é o que nós vemos aqui, neste texto. E para aplicar isso para você, eu tenho 3 aplicações breves. Primeira, você é cristão de verdade? Se você diz que é cristão de verdade, a segunda pergunta é: você anda na luz? Você anda em santidade? Se você não anda em santidade, tem alguma coisa errada. Se você não está na luz, tem alguma coisa errada com a tua vida cristã. Se você diz que é um cristão de verdade, ande na luz, ande em santidade, ande como Jesus andou. É possível que você caia, é possível que você tenha dificuldades. Mas em tudo que você faz, você deve buscar andar na luz do Senhor. Segundo lugar, se você é luz e diz que de fato é convertido, ilumine. Nós muitas vezes estamos na igreja, não vivemos como o mundo, fazemos as coisas direitinho, mas nós escondemos a luz que Deus colocou. Nós escondemos aquilo que nós devemos mostrar. Se você é luz, ilumine. Não se acovarde diante das trevas. Não se acovarde por mais que haja pessoas que você gosta no meio das trevas.
e que vai falar contra você. Denuncie o que está errado com suas palavras e com suas ações. Se alguém está em trevas, exorte, demonstre para essa pessoa. Se alguém está em trevas, aponte o pecado, mesmo que isso te custe amizade. Mesmo que isso te custe algo que você gosta muito. Demonstre isso, porque o que é mais importante para você que se diz cristão é a glória de Deus e a pureza no corpo de Cristo. Mas eu tenho uma aplicação também para você que talvez entenda que não é cristão e entenda que está em trevas. A palavra de Paulo é muito clara para você que está em trevas. É a seguinte: acorda. Desperta, ó tu que dorme. Acorda enquanto é tempo. A palavra de Deus diz para nós buscarmos o Senhor enquanto nós podemos encontrá-lo. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. É tempo para você sair das trevas e se encontrar com Cristo na luz. É tempo para você retornar à igreja. É tempo para você deixar a sua vida que desagrada a Deus e encontrar uma vida de santidade. E eu digo isso para você porque eu conheço muita gente que está fora da igreja e não retorna porque tem medo de que o seu pecado já não pode ser perdoado, de que já foi longe demais e de que agora é impossível. A palavra diz, não é impossível. O que você precisa fazer é acordar, levantar dos mortos e seguir na luz. É necessário que você tome uma atitude para isso. E se você veio até aqui hoje, como eu disse, Deus te trouxe. Talvez seja esse o momento em que Deus está acordando o teu coração. Se for, faça isso. Não deixe passar a oportunidade que Deus te dá de agora se levantar dos mortos e passar a viver como um filho da luz. Que Deus nos ajude e nos capacite a termos uma vida que agrada a Ele, uma vida na luz. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a Sua palavra. Nós agradecemos porque ela é rica e nos mostra coisas preciosas e importantes. Ela nos mostra quem o Senhor é e a Tua grandeza. E nos mostra também quem nós somos e a nossa pequenez. Agradecemos ao Senhor porque ela nos mostra o pecado sendo luz em nossas vidas. Agradecemos ao Senhor porque ela nos exorta a sermos luz. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a sermos luz neste mundo, a vivermos como luz que nós somos. Nos ajude, Pai, a como cristãos denunciarmos e demonstrarmos o pecado que há no mundo e na igreja. E para que assim, irmãos nossos que talvez estejam perdidos e estejam adormecidos, sejam acordados por Ti, sejam levantados de entre os mortos e vivam novamente na luz do Senhor entre nós. Nós rogamos ao Senhor isso porque sabemos que isso só é possível com a Tua graça. Pedimos ao Senhor também por aqueles que estão perdidos em trevas, Pai, que talvez nunca tenham ouvido do Evangelho, que o Senhor os faça ouvir, que eles compreendam quem Jesus é, que são pecadores e que precisam da salvação. E pedimos por aqueles que já conhecem, mas que por situações diversas saíram da igreja, deixaram a luz do Senhor para viver nas trevas. Pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas. Pedimos ao Senhor que o Senhor as ilumine e que com a Tua iluminação, por meio da Tua igreja, essas pessoas sejam despertadas. Acordem, levantem-se de entre os mortos e sejam iluminadas por Ti. Pedimos isso, crendo na Sua graça, crendo no Seu amor, em nome de Jesus. Amém.